família, meditação sobre o Santo Rosário. 11h43, vamos meditar sobre o Santo Rosário, a 43ª rosa, lutando contra as distrações. Quando o rosário é bem rezado, ele dá a Jesus e a Maria mais glória e é mais meritório para a alma que qualquer outra oração. Mas também é mais difícil das orações para que seja bem rezada e que se persevere nela. Em especial porque as distrações são quase que inevitáveis por causa da constante repetição das mesmas palavras. Quando se reza o pequeno ofício da Virgem, ou 7 salmos penitenciais, ou qualquer outra oração que não seja o rosário, a variedade de palavras e expressões nos faz ficar atentos, prevenindo nossa imaginação de se vanguear, e assim nos faz rezá-lo bem. Ao contrário, por causa da constante repetição do mesmo Pai Nosso e Ave Maria, na mesma forma que não varia, é difícil. Quando se reza o rosário, não se cansa ou cochilar ou pensar em outras orações que são mais refrescantes e menos tediosa. Assim é para mostrar que se precisa ter maior devoção para perseverar-se em rezar o Santo Rosário, do que rezar qualquer outra oração, mesmo os Salmos de Davi. Nossa imaginação, que dificilmente fica quieta por um minuto, faz com que nossa tarefa seja mais difícil, e também o demônio, que nunca se cansa de tentar nos distrair e fazer com que não oremos. Não se pode imaginar o quanto o maligno se desdobra para ir contra nós quando estamos engajados na oração do nosso rosário contra ele. Por sermos humanos, nós facilmente nos cansamos e ficamos relaxados, mas o demônio faz com que essas dificuldades se tornem maiores quando estamos rezando o rosário. Mesmo antes de começarmos, ele nos faz sentir entediados, distraídos ou cansados, e quando tivermos começado a rezar, ele nos oprime por todos os lados. Quando, após muitas dificuldades e muitas distrações, terminamos, ele suspira para nós. O que você acabou de fazer é inútil, não leva a nada a rezar o rosário. Você deveria estar fazendo outras coisas. Você só está desperdiçando o tempo quando você reza sem prestar atenção. Meia hora de meditação ou algum tipo de leitura espiritual lhe faria muito mais proveito. Amanhã, quando você não estiver se sentindo tão indolente, você irá rezar melhor. Deixa para terminar o rosário amanhã. Utilizando-se desse tipo de truques, o demônio nos leva a abandonar o rosário por completo, ou dificilmente o rezamos. E nós passamos a deixar de rezá-lo, ou então passamos para outro tipo de devoção, isto é, abandonando o rosário. Todos aqueles que são devotos do Rosário de Maria vai entender essa parte. Aquele que reza o rosário todos os dias, sempre vai ter um dia que vai ser difícil você rezar. Quando se fala na questão da distração, às vezes você ajoelha ali para rezar, daqui a pouco vem as distrações, vem os maus pensamentos na sua mente, Você começa a ficar lembrando daquelas coisas que aconteceu com você desde quando você era pequeno, criança. Daqui a pouco vem uma distração para você parar de rezar, não rezar mais. Então, assim, são essas distrações que o inimigo coloca para quem reza o rosário, para desistir, abandonar essa devoção. Como diz aqui na meditação, procura uma devoção mais fácil. Por que o inimigo tanto insiste nas pessoas abandonarem o rosário? Por que ele coloca a distração na mente das pessoas para não rezar essa oração poderosíssima? Porque ele sabe que é com essa oração
o rosário, ele vai ser destruído completamente aqui na Terra. Então o que eles fazem? Trabalham duro para que as pessoas não rezem esta oração, o rosário. Você pode fazer outras orações que você consegue, né? Mas se você falar assim, vou rezar o rosário, aí ele não vai deixar, ele vai fazer de tudo para você desistir. Ele usa uma estratégia para você, quando você começa a rezar o rosário, o primeiro terço, o segundo terço. Aí você tem que fazer alguma coisa, ou às vezes, urgentemente tem que fazer alguma coisa, de você parar ali. E isso é o erro das pessoas. Porque às vezes as pessoas começam a rezar o primeiro terço, o segundo terço, para ali. E vai atender alguma coisa, fazer alguma coisa, na intenção de voltar para rezar o último terço. E aí ele coloca na mente dessa pessoa para não rezar o último terço, né? E aí a pessoa o quê? Falou que ia rezar o rosário, só rezou 2 terços e o último terço não rezou. Então essa aí fez a vontade do inimigo, né? Caiu na armadilha dele. Então não foi o rosário que você rezou. Então assim, é isso que ele coloca, para que você só reze a metade, não reze a outra, não termina o rosário. Se você estiver rezando o rosário 3 terços, você começou o primeiro terço, o segundo terço, talvez você tenha que fazer alguma coisa assim, e você para, né? Você tem que dizer, Nossa Senhora, vou parar aqui, né? Depois que eu fazer ali, eu volto e termino o outro terço para encerrar o rosário. E vem e termina, porque senão não fica o rosário completo. Talvez você vai dizer assim, vou rezar o rosário hoje. Tá, mas só deu para você rezar 2 terços de manhã, né? Aí você vai falar assim, não, eu vou parar aqui e à noite eu termino o último terço do rosário e fecho o rosário. Tudo bem, assim funciona, né? Aí à noite você vai e reza o último terço, aí você rezou o rosário completo. Mas se você rezar os 2 terços e não rezar o último terço, não fica o rosário completo. Isso não é legal, né? E é isso que o inimigo quer, que as pessoas fazem, abandonar essa devoção, não rezar mais, coloca essas distrações para as pessoas desanimar, né? E todo devoto da Virgem Maria, que reza o rosário todos os dias, devoto do rosário, sabe que sempre acontece isso. Tem dia que você não está animado, tem dia que você está bom para rezar, tem dia que você consegue concentrar, rezar fazer um bom rosário, mas tem dias que não é assim. Por mais que a gente tenta concentrar, tem hora que as distrações vêm mesmo. E qual é o segredo disso aí? É você perseverar na oração. É você não deixar levar pelas distrações. É você começar, né? Ali vem as distrações, você repreende. Jesus, Maria, vos amo. Como é que fala nas 24 horas da paixão? Jesus fala ali, né? A mística Luísa Picarreta. Jesus, Maria, salvai. Jesus, Maria, eu entrego a minha alma, né? Para que seja repreendido todo mau pensamento, toda distração que vem ali quando está rezando o rosário. E continuar rezando. Quando você terminar um rosário, o rosário se torna mais meritório quando você reza ele todo, com todas as distrações, do que você, né, rezar ali, achar que rezou bem rezado ou de outra forma. Quanto mais tentação que vem para você desistir do rosário, quanto mais distração que vem para você desistir do rosário, mas se você perseverar e rezar até o final, esse rosário se torna mais meritório para a sua alma. Então assim, não desanime. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes falam assim, não, a partir de hoje eu vou rezar o rosário, né? Se nunca rezou o rosário, peço que continue, comece pelo terço, né? Aí começa a rezar o rosário, reza 1 mês, 2 meses, daqui a pouco para. Aí não reza mais. Às vezes a pessoa quer até voltar a rezar, mas o inimigo não vai deixar. Ele vai fazer com que você não consiga rezar o rosário. E vai ser mais difícil, né? Quando eu conheci essa oração poderosíssima do rosário, que eu nunca tinha rezado o rosário na vida, o primeiro rosário que eu rezei, eu falei para Nossa Senhora, do quanto de vida estiver, eu vou rezar o rosário todos os dias. Isso tem o quê? Isso tem mais de 10 anos.
E não é fácil a gente, né, assim, continuar com essa devoção do rosário. Porque o inimigo, ele quer que você não reza. Todos os dias é uma luta que a gente trava para rezar o rosário. E devemos pedir a graça da perseverança final, que Nossa Senhora nos ajude, que nós rezamos o rosário todos os dias. O Padre Pio falava, né? Mesmo que você achar que a sua oração não está sendo válida, mesmo que você achar que a sua oração não está chegando ao céu, mesmo que você achar que a sua oração, né, você não está conseguindo as graças pela sua oração, ele fala, nunca deixe de rezar. Nunca deixe de rezar, principalmente a oração do rosário, você que é devoto. Talvez venha na sua mente assim de desistir. Não, acho que vou rezar um outro terço, não vou rezar mais o rosário. Não pare, continue firme e forte. Programa Hora da Família, 11h54, bom dia.